Quando a gente é adolescente, a nossa mãe, ela é chata, ela é um porre, a gente não aguenta mais, a gente é doido pra sair de dentro de casa, a gente bate a porta do quarto, a gente fala que vai fugir, aí ela pega e fala, mas eu tô falando pro seu bem, porque se você não aprender dentro de casa, vai aprender com a vida, e você fala, pois eu não tô nem aí, você é louco, você é rebelde. Chega na fase adulta, que você vai pra vida, você tem que engolir seco, porque tudo que a sua mãe falou começa a acontecer. O seu temperamento que você não melhorou dentro de casa, você vai melhorar? Vai, porque você vai relacionar com pessoas difíceis. Ah, você vai passar dificuldade. E você vai lembrar todas as vezes dos conselhos que a sua mãe te deu. Aí você cai a ficha, que a sua mãe não tava falando porque ela é chata, porque ela é... Sabe, porque ela é tudo que você achava. Ela tava falando porque ela tava tentando evitar que você sofresse tanto lá fora. Só que a gente tem uma mania de gostar de sofrer pra aprender, que aí a gente chega na fase adulta e a gente sofre. Mas poderia ter evitado o sofrimento se tivesse ouvido a mãe mais. Fazer o quê, né? Se a gente gosta de levar na cara. Agora estamos aqui. Todo mundo no seu canto, todo mundo foi embora de casa, doido pra voltar pro colo da mãe e pensando, oh meu Deus, como eu poderia ter aproveitado. Tá aqui, pra enxergar vocês melhor. Hoje eu sou a mãe. Hoje eu que dou os avisos. Eu vou falar uma coisa pra você, que é mãe também. Eu tenho só uma coisa pra te falar. Não se culpe pelas escolhas do seu filho. Principalmente se a forma como você criou ele tá ligado com o seu tempo de ignorância. Não se culpe. Você conversou, você falou, você instruiu. Então não se culpe pelas escolhas. Ore. A oração tem muito em seus efeitos, tá? E você como mãe, você continua sendo autoridade sobre a vida dele, então ore. E deixe que o Senhor faça o melhor. Amém? Tem algo que é muito importante que a gente precisa avaliar. Eu fui criada numa família de mulheres muito forte. A Xena e a Mulher Maravilha é café pequeno nas mulheres da minha casa. Então, eu aprendi, né, a ser uma mulher muito forte, muito cedo. Dona do meu nariz, autossuficiente, brigava, empoderada, aquela palhaçada toda que o mundo, aquela alienação que o mundo faz com a nossa cabeça. E qual é o alerta que você tem que ter? O seu filho e a sua filha vai reproduzir o comportamento que ele viu, que ela viu você reproduzir. Então, se hoje você tem um mini ativista, uma mini ativista em casa, você precisa entender que é sua essa responsabilidade. Porque eu aprendi o que na minha casa? Não preciso de homem para nada. Sou mais forte que a Mulher Maravilha, dou conta da minha vida, não preciso de homem. Homem eu saio, pego, transo e acabou, não tenho que ter compromisso nenhum. E eu cresci assim. Eu me converti com 38 anos de idade. Eu tive acesso ao evangelho na minha adolescência, só que quando eu ia para a igreja, minha irmã me exprimia e falava, acabou o culto, corre para casa. Então assim, hoje eu entendo perfeitamente que ela queria me proteger. Só que a forma como ela estava usando, a pedagogia que ela estava usando comigo, estava gerando em mim uma aversão à igreja. Então, se eu tivesse no bar, eu poderia ficar até mais tarde, porque ela estava ali e na cabeça dela me protegendo. Então, é muito importante que você cure os seus traumas, para você não traumatizar os seus filhos. Cure os seus traumas para você poder ser um adulto, um homem, uma mulher dignos de serem admirados. Então, a segunda fase da nossa vida, a gente tem muitos traumas para ajustar. Principalmente quem tem tipo de 30 anos, né, para cima, sabe do que eu tô falando, que a gente foi criado muito de forma dura, mas não porque não éramos amados, mas é porque os nossos pais foram criados de forma dura. E homens fortes produzem homens fracos que produzem tempos difíceis. E por que isso acontece? Porque
quem foi muito esfregado pelos pais tem a tendência de criar os filhos com mais mordomia. E isso é um grande erro. Eles podem ter conforto, mas você não pode tirar a disciplina. A disciplina forte é fundamental. E o meu filho, ele foi criado pelo pai. Então, eu estava sempre para apagar uns incêndios, porque ele escolheu morar com o pai dele. E eu estava ali sempre para apagar os incêndios, né? E diferente de Ana Júlia, que eu esfrego realmente Ana Júlia. Eu esfrego mesmo. E ainda bem que deu tempo, porque ela ainda está formando, né, opiniões e ajustando ideias na cabeça dela. Diferente do meu filho, que já é adulto, já arrumou um filho, já tem uma vida, já faz as suas próprias escolhas, está gerando as suas próprias escolhas. Deu tempo de conversar com ele, com tudo aquilo que o Senhor transformou em mim, mas não adiantou em relação... Porque ele já se manda, né? Já tem a sua própria vida. Então, por mais que a gente fale, ele vai fazer aquilo que ele quer. E a Bíblia diz, cria o filho no caminho que deve andar, que mais tarde ele não vai se desviar. É uma garantia? Não, não é uma garantia. Porque pode acontecer, porque a gente não é responsável pelas escolhas das pessoas. Mas a nossa garantia é o Senhor. É a nossa garantia. Mas deu tempo dele ver muitas coisas que o Senhor fez na minha vida. A última que aconteceu da confusão, a minha postura fez com que ele percebesse: a minha mãe mudou. Porque eu resolvi as minhas coisas de uma outra forma antes do Senhor entrar na minha vida. E deixa eu falar uma coisa com você. Eu não sou uma falsa crente e nem brinco de ser crente. Sabe por quê? Porque eu venho da macumba, eu venho do candomblé. Eu sei exatamente como o diabo atua. Eu sei exatamente o que dá abertura para ele, o que dá legalidade para ele, o que são portas abertas para ele. Entendeu? Então, eu tenho muitos defeitos, eu tenho muitas coisas para o Senhor tratar em mim ainda. Mas falsidade não é uma característica que eu tenho mais depois que o Senhor entrou na minha vida. Porque no mundo eu era muito perigosa. Hoje eu tenho temor ao Senhor e respeito pelos seus preceitos e mandamentos. Então, para fechar esses stories de filho nesse domingo, se preocupe em mudar e moldar você, tá? Se preocupe. Se você tem filhos pequenos, se preocupe em mudar e moldar você, porque por mais que você fale, ele vai observar quem você é. Se você tem filhos adolescentes, se preocupe em conversar e orientar sem querer impor nada. Mostre claramente qual é o resultado de todas as ações e escolhas e atitudes. Algo que eu deixo muito claro para minha filha: você vai colher todas as consequências das suas escolhas. Então, plante muito bem, porque a colheita é inevitável. Você não é obrigado a plantar nada, não. Mas se você plantar, você vai colher. E se você já tem adultos, converse quando você for solicitada. E ore sempre. É isso.